praticavam certas torturas. Minha mãe contou que na época dela os alunos apanhavam muito mais. O professor, o professor nos anos 20 e 30 fazia o aluno se ajoelhar em cima de grande, levava um pau para dar nos alunos dentro da sala de aula. Minha mãe contou que um colega dela apanhava tanto que um dia chegou na sala de aula com um travesseiro na bunda, né? De tanto que apanhava, né? Na época que eu estudei já não era mais tanto. A gente levava puxão de orelha, o professor fazia a gente parar num canto durante um determinado tempo, né? A professora batia com a régua nas mãos da gente, né? Isso ainda na década de 50, né? Isso era assim os métodos didáticos, né? Eu conheci a vara de marmelo. Era também muito usada, né? Alguns professores preferiam a vara de marmelo, mas a maioria dava era com a régua mesmo, né? Nos filhos nas mais comportados, dava com a plancha, nos outros ela dava de quina mesmo, né? E muitas vezes ela tirava sangue das orelhas dos alunos quando metia unha na orelha, né? O puxão de orelha era muito comum, né? E também ainda havia muito aquele velho método catequético usado por José de Anchieta, ou seja, só perguntas e respostas. Muitos professores nos davam a matéria assim, por exemplo, pergunta, quem descobriu o Brasil? Resposta, Pedro Alves Cabral. Pergunta, quando? Resposta, 1500. E assim sucessivamente. Muitos professores ainda usavam esse método, né? E eu vou repetir isso aí? Não. Não, acho que pode deixar que depois nós faremos uma observação e a gravação será feita através do vídeo. Uhum. E já quando eu estudei, então havia esse método catequético, ainda era bastante usado, mas já começou essa modificação para métodos mais aperfeiçoados. Já não se usava mais aquela pedra que se usou até os anos 50, o aluno não tinha caderno e não tinha lápis, ele tinha uma pedra que ele escrevia em cima. Na minha época já se usava um bloco com folha de papel jornal e com um lápis a gente escrevia, né? A caneta só quem passasse da quinta série podia escrever com caneta e tinteiro, era aquelas canetas que a gente molhava e escrevia. Não existia ainda a caneta esferográfica, né? E então os professores também foram se aperfeiçoando aos poucos, mas só na década de 60, com o advento da televisão, é que a educação tomou um rumo melhor. Também surgiu a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional, 2045, se eu não me engano era o número dela, né? E aí então se deu uma organização didática melhor. Infelizmente, a segunda lei de diretrizes e bases da educação nacional, que foi a 56, 92, 71, ela deixou muito a desejar, né? E ela não acrescentou nada, apenas prejudicou o sistema de ensino, né? E adaptou o sistema da ditadura. Ela foi elaborada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, ela foi feita para os Estados Unidos. E ainda que alguém gostaria, isso aqui não é Estados Unidos, isso aqui é Brasil. Né? Agora é que o pessoal está se dando conta que nem tudo que funciona bem lá funciona bem aqui. Temos que fazer a coisa de acordo com a nossa cultura, com a nossa realidade, elaborada por brasileiros
e o que vem pronto do estrangeiro aqui não funciona, como essa 56, 92 não funcionou. Também a ditadura prejudicou bastante, foi uma época de muito medo. Aqui mesmo foram prendidas muitas pessoas, né? E eu mesmo, no dia eu quis entrar no Clube Aliança, disseram, olha, tu não pode entrar porque tu é comunista, né? Eu não era comunista, eu não era partido nenhum, eu nunca tive partido político. Eu apenas era professor de história, e o professor de história, ele tem que ser imparcial, ele não tem que tomar partido de nada. Ele tem que apenas observar, interpretar e registrar, ele não tem que dar a sua opinião em nada. Só que quando quem não batia palma para o sistema era chamado de comunista e era perseguido, né? Então, era o grande problema da época, né? Aham. E depois que caiu a ditadura, ainda a democracia se tentou se botar, se colocou uma meia democracia no Brasil, mas se preservou ainda resquícios da ditadura. O decreto-lei dos ditadores virou em medida provisória, né? Exatamente. Então, assim, agora, se o presidente quer fazer uma coisa, ele senta na máquina, escreve, manda publicar e o outro dia é lei. Isso faz do Congresso uma mera figura decorativa. Portanto, eu não diria que isso aqui é uma ditadura, né? Eu não sei nem como é o nome que eu poderia dar, mas democracia não é, né? É mais ou menos aquilo que existia no Império, quando era um império constitucional, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Só que tinha o quarto poder que dava poderes absolutos para o imperador. E aqui também é uma democracia, só que a medida provisória dá direito de ditador para o presidente. Exatamente. Professor História, pelo que nós já sabemos, o senhor participou de uma experiência de um trabalho com a escola agrícola de Tapes. Nós gostaríamos de tomar um pouco de conhecimento assim a respeito, como é que ela funcionou, que objetivos teve, o que ela conseguiu produzir, até onde ela foi, vamos dizer assim, como é que organizou, como é que organizou de repente a participação e assim por diante. Essa escola aqui, Escola Municipal Mentala Calil, ela foi construída com dinheiro federal, construída pelo FNDES. Fez uma escola muito bem feita, muito bem organizada, muito bem equipada, só que colocar essa escola em funcionamento era um problema, porque o município era muito pobre, não tinha recursos para colocar em funcionamento aquilo que eles chamavam esse elefante branco. Né? Quando, na última eleição, ganhou a eleição aqui uma coligação entre PMDB e PDT. E o secretário da Educação foi escolhido pelo PDT, Clair Boeira Garcia. E ele me procurou. Ele disse, olha, temos que colocar aquela escola em funcionamento, porque a doutrina do meu partido diz que um desenvolvimento só se faz através da educação. Leonel Brizola, nosso presidente, nos cobra isso. E eu quero que tu me ajuda. Vai lá e assume aquela direção e bota aquela coisa em funcionamento, mas dinheiro não tem. Opa. Então, a primeira coisa que se fez foi organizar a infraestrutura daquela escola. Né? Plantemos, antes do funcionamento, 1.300 árvores. Eu larguei tudo, eu fui de muda para lá, ele conseguiu uma cedência do Estado para mim, ele fez uma permuta com outro professor, eu fiquei à disposição da prefeitura, fui morar na escola, se plantou árvores, se plantou coisa, se organizou tudo, se comprou vaca de leite, começamos a tirar leite, começamos a fazer queijo, fininha de leite.
em estado incipiente. Como o município não tinha dinheiro, eu elaborei um convênio com todos os municípios dessa região, ou seja, Arambaré, Sentinela do Sul, Cerro Grande do Sul, Sertão Santana e Barra do Ribeiro. Cada um desses municípios mandariam alguns alunos e arcariam com as despesas proporcionalmente ao número de alunos que eles enviassem. Então, isso era bom para todos os municípios que teriam uma educação mais aperfeiçoada e era bom para TAPES, porque assim a escola funcionaria. E foi assim que ela começou a funcionar o ano passado, né? Só que lá pelas tantas, o PMDB e o PDT brigaram entre eles por motivo de política lá, porque político gosta de briga mesmo, entre partidos que não se afinam muito bem. Como o prefeito era do PDT, era do PMDB, aliás, botou o meu secretário de Educação para a rua, que era do PDT. Quis me botar para a rua também, acontece que eu era efetivo do Estado e tinha um contrato até o fim do ano. Aí, de brabo, ele me proibiu de trabalhar. De maio até agora, ele disse, olha, então tu só vai lá, assina só o ponto e vai-te embora, não mexe mais em nada. Né? Claro que para mim estava muito bom, estava recebendo sem fazer nada, né? Só que, como eu disse para ele, se fosse por o teu dinheiro, tu não faria isso, porque com o dinheiro do povo é fácil, né? E ele botou um outro diretor que mais ou menos continuou a nossa obra, né? Assim que no ano passado se formaram 21 alunos, funcionou só com a oitava série, porque a nossa ideia era fazer dali o segundo grau. Então, o aluno faria a oitava série já para se adaptar ali e o segundo grau e saía com curso de formação de técnicas agrícolas. Né? Mas agora eu saí de lá esse ano, eu não sei como é que vai funcionar, né? Como é que vai funcionar. Eu não sei nada sobre isso mais esse ano. Né? Que tipo, vamos dizer assim, de organização interna vocês deram para essa escola? Bom, nós, em primeiro lugar, havia a aula teórica, que era como num primeiro grau qualquer. Isso na parte da manhã, então, o aluno estudava português, matemática, etc. Né? E de tarde, então, ele tinha agricultura geral, zootecnia, correção de solo, fertilização de solo, manejo de pastagens e etc., todas aquelas matérias de técnicas agrícolas. Né? Então, se plantava um pouco de cada coisa, né? Porque para ensinar a plantar tem que se plantar. E aqueles produtos, então, revertidos para comida dos alunos, porque eles comiam e dormiam lá, havia um alojamento, os alunos ficavam a semana toda, iam para casa só sexta-feira, voltavam segunda de manhã, então eles comiam, bebiam e dormiam lá, né? E parte da comida deles eles produziam lá nas técnicas agrícolas. Né? Então aquilo estava indo bem, queira Deus que aquilo continue. É o melhor, a melhor tentativa de fazer uma coisa séria em educação em toda essa região foi aquela escola técnica, e talvez continue se eles tiverem vontade, que eu não sei. Né? Muito bem. E no restante, vamos dizer assim, na década de 50, a forma de relação dos professores com seus alunos tinha determinadas características que o senhor já traçou aqui. Sim. E como é que foi esse processo depois no seu trabalho como professor? O que primava, vamos dizer assim, em termos de relação com o aluno mesmo, em termos de técnica, de sala de aula, de metodologia, etc. Bom, quando eu comecei a lecionar, foi bem naquela fase da introdução da 5692. Né? E a palavra de ordem era baixo nível, professor. Né?
Então, baixar o nível cada vez mais. E claro que aí já qualquer agressão ao aluno era punido, né? O professor não podia mais sequer levantar muito a voz para um aluno, né? Claro, os tempos já eram outros, isso o professor já estava catequizado, vamos dizer assim, né? E então, o relacionamento nas escolas maiores, onde havia recursos, era fácil. Quando se pode trabalhar só com 30, 35 alunos, numa sala de aula, aí o tratamento era fácil. O problema era nas escolas mais da periferia, onde se tinha 50, 55 alunos numa sala de aula, o professor não tinha domínio de turma, não tinha como dominar aquela turma. E aí a educação não funcionava. Eu ainda tinha sorte, porque eu tenho um timbre de voz muito alto, e eu falo alto, o aluno lá do fundo me ouve. Mas quando é um professor, principalmente professor, a mulher normalmente tem um timbre de voz mais baixo, com 50 alunos na sala de aula, ela não consegue se fazer ouvir pelos ritmos lá de trás. Né? Então, é um grande problema esse das escolas da periferia com o maior número de alunos. Isto também é uma das causas do baixo nível da educação. Né? E também escolas mal equipadas, ainda hoje, a maioria dos professores vão para a sala de aula um giz de apagador na mão e nada mais. Né? Ainda não se criou um método de ensino mais avançado, como na Alemanha, por exemplo, não é o aluno que tem sala de aula, é o professor, tem a sala de história, sala de geografia, sala de matemática, e o aluno que vai naquela sala, de ali ele tem todos os recursos, né? Nós ainda não chegamos lá, nós ainda vai demorar um pouco até que nós temos dinheiro para organizar as escolas com essa infraestrutura para fazer um ensino melhor. Né? Está muito difícil essa transição da velha escola para uma escola mais adiantada, mais moderna. Introduzir recursos didáticos está muito difícil, né? Principalmente os recursos eletrônicos que tem agora, às vezes a escola até tem, mas está chaveado lá na biblioteca, o professor, para procurar, tem que falar tem que pedir a chave, tem não sei o quê, então ele acaba pegando o giz e o apagador e indo para a escola e não usa essas coisas, né? Porque a escola não está organizada para isso e os professores não estão treinados para fazer isso. Falta levar mais a sério a tarefa do professor. Bom, um outro âmbito da educação, que eu não estou me restringindo simplesmente só à educação escolar, formal. Eu perguntaria assim, naquelas décadas de 50, posteriormente a gente conhece um pouco mais, porque viveu também a época. Sim. Mas como é que era o processo de educação na família? Como é que se educava os filhos, as filhas? Como é que era esse processo? Bom, na década de 50, os filhos apanhavam os pais bastante. Né? A família era bastante matriarcal. A família era mais organizada do que é hoje. Não havia a lei do divórcio. Homem e mulher, quando casavam, era para viver junto o resto da vida. Né? E o marido era o cabeça do casal. E o que ele dizia era a lei. Então, havia um poder centralizado na mão do homem. Né? Porque o senhor disse que era matriarcal. Não, eu disse errado, era patriarcal. Matriarcal. A mulher também tinha que obedecer o homem. Né? E isso, com os movimentos feministas dos anos 70, mudou muito. Agora, o homem não é mais o cabeça do casal. Isso veio a lei do divórcio, isso desestruturou a família. Né? E nós não estamos preparados para viver num mundo desses assim,
com tanta liberdade, então a família sofreu muito com isso, e eu ainda acho que vai levar algumas décadas até que nós podemos conviver com essa educação sem a família, a figura do patriarcado, né, que havia, né? Nós ainda não estamos preparados, né, para essa coisa, para essa nova realidade, né? E nem a mulher estava preparada para ganhar toda a liberdade que ganhou nos anos 60, né? E essa questão também que diz a relação, que participação teve a igreja e as outras religiões protestantes, quem sabe outras também, no processo da educação por aqui? Bom, a igreja, principalmente a igreja católica, apostólica, romana, que é a igreja da grande maioria nessa região, ela teve um papel muito importante. A primeira escola que surgiu em Tapes foi das freiras, né? E era uma escola particular. Então, claro que lá também se ensinava muito mais religião do que outras coisas, né? A história era dada como doutrina religiosa muito mais, né? Do que história, né? E, mas mesmo assim teve um papel muito importante, né? Porque eles, ou bem ou mal, criaram o primeiro ginásio em Tapes, eles formaram gente, eles davam uma boa estrutura moral às meninas, aos rapazes, então foi um adianto muito grande a atividade da igreja por aqui, né? A igreja exerceu um papel muito importante até a década de 60, né? Na década de 70, os movimentos feministas acabaram, digamos assim, com aquele papel da igreja, né? Depois também o Concílio Vaticano II, quando o Papa João XXIII, o Papa João XXIII ainda levou a coisa, mas aquele que durou só uma semana, João Paulo I, ele teria dado uma orientação muito diferente à igreja, mas ele sumiu até de forma misteriosa, né? Ele foi morrido? Foi morrido, digamos assim. Suicidaram o rapaz, né? Mais ou menos isso. Né? Como Getúlio, como o Ulisses Guimarães, e muita gente também foi suicidado, né, por aqui. Né? Coitado do Ulisses Guimarães, até hoje não acharam os ossos dele, né? Só para ganhar o plebiscito para o presidencialismo. Né? Mas tudo bem. Então, a igreja sentiu aquela morte daquele homem, ela teve que modificar muito, né? E como havia uma revolta contra aquela estrutura moral da igreja na época, o movimento feminista tomou força e fez uma revolução bastante grande, né? Libertou a mulher, né? Só que houve uma confusão entre liberdade e libertinagem, né? E a família pagou muito caro por isso. E na região de colonização alemã e italiana, então, se caracterizou por escolas particulares, comunitárias, então, paroquiais? Exatamente. Farroupilha e Bento Gonçalves eu conheço muito bem, né? Em Bento Gonçalves tem 4 escolas de segundo grau e a mais pequena delas é pública, as outras 3 são particulares, né? Mantidas ainda por igreja, porque lá o italiano tem que ser diferente do brasileiro. Ele bota o filho na escola particular e depois ele briga, chora, grita, reclama até ganhar uma bolsa de estudo. Mas, na opinião deles, lá é pejorativo o aluno ir na escola pública. Né? Então, também isso faz com que a educação lá seja mais adiantada, porque existe a concorrência das escolas, disputa entre as escolas. Aqui
aqui em toda essa região só tem um segundo grau que é TAPES, né? E isso faz não só que ele não cresça, porque ele é o único, como também gera muita despesa para os municípios. Veja que os alunos aqui de Sentinela, teve um segundo grau, têm que ir a TAPES estudar. Aí a prefeitura tem que ajudar, o Sertão Grande, o Sertão também. Né? Então, aí é muita despesa e tem pouco retorno com isso, porque quando eles se formam, eles vão embora.